também eu estava estudando mais essa parte mesmo. Tanto que eu fiz uns. Acho que eu fiz mais de 20 exercícios em relação à velocidade média, movimento uniforme, essas coisas assim. Aham. Então tá. Bem, vamos começar aqui a matéria, então. Eu já pus para gravar a aula, tá? Tá bom. Então vamos lá. Bem, cinemática tem a ver com movimento. A palavra cinema, né? Figuras em movimento. Então, se nós estamos estudando a cinemática, nós estamos estudando o movimento em si, não suas causas, apenas o movimento em si. Ok? Então é isso que nós vamos focar. Sempre que a gente está estudando o movimento, a gente tem que focar, a gente tem que lidar com algumas situações, como por exemplo, qual é a unidade que a gente vai trabalhar, tipo se é quilômetro, se é metro, centímetro, etc. E também a posição inicial do teu sistema. Por exemplo, aqui nesse problema, a posição inicial é aqui, 0. Então a gente só está indo para frente. Aqui já não é 0, já tem coisa para trás, quero dizer. Tem o C que está atrás. Então, o referencial, ele é uma escolha tua. A minha conta pode ter um referencial diferente do teu, mas a resposta é a mesma. Tem que ser a mesma. Não existe um referencial preferencial. Tu escolhe o referencial e se tu seguir nele para sempre na tua conta vai estar certa. Então, definir o referencial é ele para sempre. Tá bom? Uhum. Normalmente, o referencial que a gente escolhe é a posição inicial ser 0. Normalmente isso, mas às vezes não é. Então tem que tomar cuidado. Beleza, aqui ele vai falar tudo que eu falei. E por que o referencial é importante, principalmente no movimento retilíneo uniforme, que é o que a gente já vai ver. Porque quando a gente está falando fisicamente, quando a gente está falando de equações, como eu acabei de falar, não tem um referencial preferencial. Ou seja, o que vai acontecer? O que acontece é que, por exemplo, quando você está num referencial em movimento, tipo um ônibus, as coisas parecem estar se movendo fora do ônibus. Tu sabe que, de certa forma, é o ônibus que está se movendo, né? Mas essa pode ser uma impressão errônea sua. Porque, por exemplo, se tu olha para o Sol, não parece que é o Sol que está se movendo? Sim. Pois é, mas tu sabe que é a Terra que está se movendo. Então é por causa do teu referencial. Então tu tem que tomar cuidado com isso, tá? O referencial não define se quem está se movendo é tu ou a pessoa fora que tu está olhando. Na verdade, vai depender da conta que tu está fazendo. Ok? Sim. Então, dependendo da conta, se tu está dentro de um ônibus, tu sabe que o ônibus está se movendo, mas tu vai ter que considerar que as coisas de fora estão se movendo, porque tu está dentro do referencial, tu está dentro do ônibus. Então, é aquelas coisas que a gente repara quando, por exemplo, a gente está na estrada andando de carro e daí tem um carro do nosso lado. Se tu olhar agora pro teu lado, sei lá o que tem do teu lado. O que tem do teu lado aí, neste momento? A porta. Olha, a porta, por exemplo. Tu tá olhando para a porta e a porta tá parada, né? Beleza. Sim. Ou seja, tu tá olhando para a porta e nada se mexe, tudo bem. Uhum. Agora, se tu tá na estrada e tem um carro do teu lado o tempo todo na estrada, ele tá que nem a porta. Tu tá olhando, ele não tá se mexendo. Sim. Né? De certa forma faz sentido isso. Então, no teu referencial, aquele carro tá parado. Da mesma forma que agora no teu referencial a porta tá parada. Só que se tu tivesse em Marte olhando para a porta tá se mexendo. Sim. Por quê? Porque a Terra tá girando em torno de si mesma, em torno do Sol. Então é sempre uma questão de referencial, tá? Toda a verdade é uma questão de referencial. Por exemplo, aqui, olha só que coisa louca. Se você, isso aqui até foi o começo do experimento da relatividade especial do Einstein. O Einstein é famoso por causa de ele ter olhado para esse experimento e ter visto além do que as pessoas viam. Né? Uma pessoa normal, nós dois agora, vamos ver aqui o que ocorre. Né? O cara dentro do trem está vendo uma lâmpada cair. A lâmpada para ele cai em linha reta, certo? Sim. Né? Se tu soltar o celular no ônibus, ele vai cair exatamente embaixo de onde tu soltou, né? Sim. Pois é, coisas naturais. Se tu soltar agora o teu celular no chão, ele vai cair exatamente embaixo, apesar de tu saber que a Terra está girando. O trem aqui está se movendo. Para uma pessoa que está vendo esse trem se mover, ó, posição 1, posição 2, posição 3, a lâmpada
não vai cair exatamente embaixo de onde ele viu ela começar a cair. Vai cair um monte de trilhos depois. Sim, Tá depende entendendo a do ideia? referencial. Uhum. Isso, então pro cara dentro vai se cair embaixo, pro cara fora não, cai em outro lugar, não cai embaixo. Então é uma questão de referencial mesmo. Esse Beleza? material foi o que você me mandou, né? Provavelmente. Acho que você Não tenho mandou isso. certeza, porque eu nem lembrava mais de você, pra falar a verdade. Ah, você... Tava pensando, quem que é essa Maria Rita que eu tenho que dar aula agora, gente? Eu fiquei pensando assim. Meu Deus, hein, professor? Tô com muito aluno, cara. Muito aluno, muito aluno. Por sinal, teve um outro cara pedindo para começar a aula agora. Aula agora? Mas é para Maria Rita. daí, pô, eu tive que cancelar com o cara aqui. Nada, é complicado. Mas vamos lá. Então, continuando. Velocidade. Muito bem. Então, quando a gente fala de velocidade, nós estamos falando da taxa de variação da posição no tempo. Por quê? Porque velocidade está estritamente ligada com a variação da posição, né? Você não tem velocidade, você sabe que o carro está parado, se ele não sai da posição que ele está, né? Por exemplo, se o carro está na garagem, é porque ele está parado, ele não tem velocidade. Então, se tu olhar no velocímetro, a velocidade é zero, certo? Sim. Então, tem que ter variação da posição para ter velocidade. Não existe velocidade por si só. Então, a velocidade ela existe como realmente uma taxa de variação da posição no tempo, tá bom? Por mais que, por exemplo, o carro demore, digamos, né? Minha tartaruguinha aqui, ela demora um monte para andar pela casa toda. Então eu tô aqui assistindo TV, ela tá no meio do caminho. Eu durmo, ela tá chegando na porta ainda. Outro dia ela chega na porta. Por mais que ela tenha demorado muito, tem como tu associar uma velocidade a esse movimento, tá bom? Sim. Então não é porque não tá uma coisa Ela não tá abrupta como um parada, ela carro, tá com movimento, ela tá se mas movendo, mesmo sendo exatamente. devagar, ela tá se movendo. Uhum. Mesmo assim, exatamente. Então, quanto maior for o valor da velocidade, mais intenso esse movimento, né, mais abrupto, né? E a gente pode fazer umas interpretações aí dos valores, né? Por exemplo, esse que está aparecendo aí para você agora, 60 quilômetros por hora. Isso aconteceu de uma medida que foi feita aqui, de um carro que se moveu por 180 quilômetros Não e ele tem. se moveu esses 130 quilômetros em 3 horas, exatamente, tanto faz. A divisão significa que foi 60 quilômetros por hora. Então, o que significa na prática 60 quilômetros por hora? Significa que a cada hora se Ele tem que movendo, mover 60 quilômetros. ele se move 60 quilômetros, exatamente. Uhum. Então você tá de boa. Ah, pro isso daí, eu até vejo igual Delta S sobre Delta T, sorvete, sorvetão, Torricelli, eu lembro. Tu lembra tudo mesmo? Assim, Torricelli, essas coisas assim, se me der uma coisa, assim, uma questão muito complicada, talvez eu não saiba aplicar. Mas questões que tem para fazer com velocidade, porque Delta S sobre Delta T é meio que o princípio da cinemática, né? É uma das Uhum. primeiras fórmulas que você vê. E ela resolve bastante coisa. Então, tem muitas questões que às vezes eu sei que dá para resolver por sorvete, mas eu prefiro até pegar e colocar velocidade por velocidade média, que eu acho mais fácil, sabe? Então tá, então vamos ver se tu é boa. Faz Não, essa 20 aí pra mim. Não, faz essa 20 aí pra mim, então. qual a questão? A 20 aqui desses A rapazes 20, correndo. não é? A É. 1 você não quer. Assim. Não, não. Vai fazer a 20. Eu vou te dar uns, já que tu é boa, uns 4 Nossa, não minutinhos tô pra falando que eu sou boa, fazer. não, hein? Não tô Uns falando. 4, uns 4 minutinhos. Daqui a 4 minutinhos, tu me dizes o que tu fez, o que tu não fez, e me manda uma foto no WhatsApp do que tu fez, tá bom? Tá, peraí. Vou anotando então aqui. Tá bom. Estou no aguardo no WhatsApp.
Cuidado que essa aí tem umas pegadinhas. Eu não sei porquê, mas todo mundo erra quando eu peço essa conta aí. Apesar dela ser Então, mega eu tô fácil. pensando em que forma eu podia usar. Opa! Qual fórmula? Qual fórmula? Porque assim, eu pensei primeiro no sorvete. Certo. Se eu pegar o espaço final, que eu tenho o espaço final. Tem o Bem, espaço inicial também, né? tu pode usar sorvete, mas se ele tá pedindo velocidade média, por que tu já não coloca a equação da velocidade média, então? Então, mas se eu pegar, por exemplo, o delta S e delta T, ele quer o quê? Ele quer que eu determine a velocidade escalar média do atleta no intervalo T1 a T2. Isso, e tu tem qual é o T1 e o T2. Tenho, né? Só fazer uma subtração, não é? Exatamente. Porque se eu fizer o final menos o inicial, eu tenho meu tempo. E Tem aí, delta T, a variação do tempo, exatamente. T2, peraí, deixa eu colocar para você entender, né? Porque não adianta eu fazer uma coisa que só eu entendo o que você está vendo. O delta do meu tempo vai ser o 20, que é o final que eu tenho, menos o 10, que é o inicial. E aí ficaria com 10. Mas você acha que dá para fazer bolo sorvete se eu fizesse assim, se eu pensasse? Porque eu acho que Dá. se eu fosse fazer uma prova, eu ia pensar no sorvete primeiro. Só que tu ia ter que criar um referencial de tempo diferenciado, hein? Uhum. E o espaço também, é só pegar o espaço final menos o inicial que eu consigo também. Que é 120 menos 50. 70. É, porque na verdade eu acho que ele nem complicou tanto, porque ele não deu nada em, por exemplo, quilômetro e metro, assim, ele não deu uma diferença. Pra Porque fazer a conversão, tu quer dizer? então, se tivesse que fazer a conversão, eu até sei que tem que multiplicar por 3,6 ou dividir por 3,6. Aham. Isso daí é uma das primeiras coisas que eu observo, porque eu sempre me ferro por conta disso, sabe? E Aham. eu prefiro olhar se tudo tá na mesma medida já antes de fazer o problema. Ah, sim, sim, sempre tem que converter primeiro. Pra mim deu 7. Deu 7 o Segundos, quê? né? 7 bananas? 7 segundos. Ah, sim. 7 segundos? Não, 7 segundos não, 7 quilômetros por hora. Quilômetros por hora? Metros por segundo, pro meu Deus. É, isso aí, metros por segundo. 7 metros por segundo, exatamente. Cuidado, né? Cuidado, pelo amor de Deus. Isso aí. Ah, Muito fiquei bem, triste. então tá bom, tá bom. Só tem que identificar melhor as equações que você vai usar, né? Sim, então, isso que eu preciso. Eu preciso lembrar delas. Preciso lembrar de todas elas pra eu. Aqui nós estamos falando de equação de movimento retilíneo uniforme, né? Uhum. Então, velocidade constante, basicamente. Mas como ele pedia velocidade média, então tem que usar a equação da velocidade média. Por quê? Porque esse sorvete que tu está falando, ele é a equação horária da posição no MRUV. Então, ele é interessante, preste atenção agora que vem o que vai diferenciar as meninas das mulheres. Tu vai usar sorvete quando tu quiser a posição num determinado instante. Só que aqui tu não queria a posição num determinado instante. Tu queria a velocidade média. Daria para encontrar a velocidade média com sorvete? Daria. Mas não é a ideia da equação do sorvete. A ideia da equação do sorvete não é encontrar a velocidade. É usar a velocidade para encontrar a posição. Né? Porque no caso do sorvete, tu leva uma consideração muito forte, que é considerar que a velocidade vai ser sempre constante. E quem disse que a velocidade do cara aqui vai ser constante? Não vai ser. Ela não vai ser. Porque o cara está correndo, ele começa devagar e depois aumenta a velocidade. Só que o que ele está pedindo não é a velocidade constante do movimento onde o corpo está sempre na mesma velocidade. O que ele está pedindo é a velocidade escalar média. E um carro pode ter várias velocidades, tipo, sei lá, tua mãe ou teu pai te levando na casa da tua avó. O carro vai ter muitas velocidades, mas tu pode, durante o trajeto, mas tu pode associar uma velocidade média. Como? Sabendo a distância da casa da tua avó até a tua casa e sabendo o tempo que demorou. Sim. Entende o que eu quero dizer? São coisas Sim. diferentes. O sorvete, então, geralmente, quando ele me pede a posição horária, eu sei que eu uso, geralmente, vou provavelmente usar o sorvete. Isso. Aí vai ficar mais fácil. Agora, e Exatamente. Torricelli? Que quando eu uso Torricelli? Torricelli? Torricelli tu vai usar quando tu não tiver o tempo. E só no MRUV, não é numa situação como essa. Tá. É só quando tu tiver aceleração
e não foi lhe dado tempo. Daí tu consegue encontrar as outras informações por meio de Torricelli, entendeu? Então, por enquanto, nós vamos usar isso. Vamos fazer uma questãozinha aqui. Testes propostos. Teve uma questão dessa que eu não consegui fazer quando eu tentei. Você não conseguiu? Sim, eu passei para os meus alunos na prova e não sabia fazer. Cadê a questão? É a questão mais difícil que eu já vi. Também, né, Pro? Oi? E ninguém conseguiu também. De fato, ninguém conseguiu. Foi a questão mais difícil que eu já vi na minha vida de velocidade média. Muito massa ela. Tá até no meu canal. Depois você entra lá para ver sua aula, ver o vídeo mais assistido. Tá, assim, a questão mais difícil de velocidade média. A velocidade média, olhando assim, parece fácil, mas quem quer complicar, complica, né? Um problema. Olha, eu pensei que não dava para me complicar mais, né? Pro, de física, eu sempre espero que as coisas podem piorar, entendeu? Então, assim, eu sei que, por mais que a matéria às vezes é teórica, às vezes é tranquila, foi que nem a última prova que eu fiz de física. Eu achei que estava super tranquilo, porque era muito teórica. Quando eu pegava os exercícios no meu caderno, a maioria era teórica. Na prova, caiu um teórico. Putz, daí o professor foi sacana, né? Daí é culpa dele. Eu nem sei quem faz minha prova, mas... bom. Foi. Bem, vamos ver essa questão aqui, que ela é um tanto interessante. Uma escola de samba, ao se movimentar numa rua reta e muito extensa, mantém um comprimento constante de 2 km por hora. Quer dizer, de 2 km. Então, tem uma rua bem extensa. Não sei o tamanho dela. E aqui está a escola de samba. E ela... Bem, esse tamanho aqui é da escola de samba. De acordo com o enunciado, a escola de samba tem 2 km, tá bom? Mantém um comprimento constante de 2 km, beleza? Certo. Certo, mano. Então, 2 km. Se ela gasta 90 minutos para passar completamente por uma arquibancada e 1 km... Se ela gasta 90 minutos para passar completamente por uma arquibancada de 1 km, sua velocidade média deve ser... muito bem. Então, o que está acontecendo? Isso aqui tem 2 km, vamos fazer uma arquibancadinha aqui, ó. Sempre bom fazer desenho, né? Olha só como fica bom. Vou fazer a arquibancada aqui. Ela vai começar a passar por essa arquibancada de 1 km, tá bom? Essa arquibancada tem 1 km. O pessoal vai assistir aí os unidos do não sei o que lá, passando por essa coisa de 1 km. Então, ó, bem, como a gente sabe, né? A escola de samba fica ali passando, o pessoal dançando e tal. E vai ser um... Opa, não era isso que eu queria. Vai ser um processo um tanto quanto demorado, assim. Vai ficar passando, vai ficar passando, vai ficar passando. Aí passou ali o neguinho da Beija-Flor, já o pessoal já não tá vendo, daí já tá a ala das baianas, daí acabou. Beleza? Muito bem. Este problema só acaba quando a escola de samba toda passou pela arquibancada. Ou seja, desde o momento onde a ponta dela entrou pela arquibancada até quando o final dela saiu. Ok? E agora entra um ponto interessante. Toda vez que a gente está estudando esse tipo de coisa, a gente fala de uma partícula se movendo. Uma partícula é um objeto sem tamanho. E aqui a nossa escola de samba tem um tamanho de 2 km. Ok? Então a gente tem que calcular algo interessante aqui, pois a gente vai utilizar supostamente uma equação de uma partícula para uma coisa que tem 2 km. Como que nós vamos calcular isso, né? A gente tem que calcular isso pensando na prática no que está acontecendo. E o que eu fiz aqui não foi de zoeira, na verdade foi um pouco, mas é só para entender que a gente está interessado do momento em que a ponta entra até do momento em que o final sai. Não, okay? Entendi. De tal forma que a gente vai ter que associar uma partícula, porque essas equações que a gente conhece é de partícula. E a gente vai, assim, uma dica que eu te dou é colocar a partícula aqui atrás. Ok? Porque quando essa partícula que está aqui atrás passar por tudo, chegar aqui, em outras palavras, é quando acaba a nossa análise. Ok? Porque quando a parte de trás, que é essa partícula,
tiver aqui, significa que o resto da escola de samba já passou. Ok? Uhum. A ideia é essa. Então, se ela gasta 90 minutos para passar completamente, então significa que a partícula, para andar esses 2 quilômetros da própria escola e mais 1 quilômetro da arquibancada, demorou 90 minutos. Entendeu a ideia? Então, essa é a ideia. Beleza? Então, vamos dizer assim, ó, já que ele está pedindo velocidade média, ó, questão de vestibular, hein? Federal ainda, de Minas. Baita faculdade. Então, vamos dizer assim, que é o deslocamento, é deslocamento por tempo. Né? Sim. Deslocamento por tempo. VM, então, é igual ao deslocamento, que foi 2 km mais 1 km. Então, vamos dizer assim, a arquibancada mais a escola, né? Vamos pôr cada cor aqui para ficar claro que é cada coisa. E o tempo, 90 minutos. Só que A quanto é gente já 90 vai ter minutos que em hora? reclamar, né? Sabe quanto é 90 minutos em hora? Não, vou ter que fazer uma regra de 3. Bem, me diz uma coisa, uma hora não tem 60 Tem minutos? 60 minutos. Então 90 X minutos não horas é tem uma hora e 90 meia? minutos. Mas 90 minutos não é uma hora e meia? É. Porque é 60 minutos mais 30, né? Então é uma hora e meia. Sim. Logo, em vez de eu fazer É. essa conta, vou aproveitar e vou colocar 1,5. Eu iria ter que fazer a regra de 3, então eu farei 90 dividido por 60, mas tá. Pode ser, mas assim, aproveite para não perder tempo, né? Numa situação como essa, tem que saber fazer esse tipo de coisa. Né? Esse 0,5 aqui é meia hora, Tem né? coisas que eu decorei, tipo, que uma hora tem 3.600 segundos. Essas coisas eu decorei porque, né, uma hora pode ser útil. Beleza. Bem, daí aqui tu vai ter que dividir 3 por 1,5, né? Quanto é 1,5? 3 sobre 2. Uhum. Então, isso aqui é igual a 3 sobre 3 vezes 2, ou seja, 2. A velocidade média foi 2. 2 o quê? 2 quilômetros Por hora. por hora, exatamente. Super devagar. 2 quilômetros por hora. Eu achei tranquilo. Ah, é? Então eu vou pegar Não, uma. calma. Eu achei tranquilo. Adoro quando a aluna fala isso. Não, nossa, não. Deixa eu te mandar uma aqui. Eu entendi que o delta, você pegou e conseguiu somar todo o deslocamento. Então você falou assim, bom, daqui até aqui ele deslocou um pouco, daqui até aqui mais um pouco. Aí você fez a referência, tanto da escola quanto da arquibancada. Então você somou todo esse nosso espaço percorrido e dividiu pelo tempo. Eu acho que a maior dificuldade e o que a pessoa poderia ter um problema aí seria, sei lá, em erro de transformação, sabe? Não prestar atenção e achar que é 90 horas, sei lá, em vez de minutos e só Tu colocar. realmente acha que isso é o difícil? Porque para Não, não mim acho que é difícil. o difícil para mim nessa questão é a parte da interpretação, Sim, da questão do pontinho lá, sabe? Então, meu problema também. Um dos meus problemas é mais a interpretação, eu tenho dificuldade de interpretar. E a segunda parte do problema é, às vezes, falta de atenção, porque eu fico tão desesperada para conseguir terminar o negócio e fazer certo, que às vezes você nem checa no final. Você fica tão feliz que você chegou em alguma coisa, você. Ó, eu vou te pedir para fazer essa, mas eu não vou ser malvado, não. Eu vou te mandar o que a gente acabou de fazer, tá? Para tu ter ideias. Mas veja que é uma situação parecida com essa da escola de samba, tá? Ah, tá. Não tem pegadinha aí, não? Tô achando que tem. Não, tem não, tem não. Não tem nenhuma. Isso que tu tá vendo. Porque quando ele fala da carreta, que a carreta tem 20 metros de comprimento, eu considero tipo, isso um percurso? Ou, na verdade, é só Sim, a dimensão do corpo? a dimensão do corpo. Só que vai depender da tua análise, né? A análise que eu fiz no problema anterior, o tamanho influenciou no percurso do que eu estava calculando, né? Uhum. Isso. Ah, então tá. Então eu vou.
Ué, vai dar 2 metros por segundo? Pois? Não, bem longe disso. Sério? Porque eu vou fazer o quê? 180 metros mais 20, Sim. que é o meu delta Isso dá S. quantos? E aí eu vou Isso. dividir por 10, não é? Isso e não dá 2. Peraí, 180, 90, 200. Isso. Divide por 10. Tá 20, pronto. Volta a vírgula pra esquerda. É que eu fui fazer de cabeça, não escrevi as coisas. Tá? Dá 20 metros por segundo. Pode crer. Era só isso que pedia? É. Pô, então tu tá manjando. Tá manjando mesmo. Se cair uma 10, a gente tá feliz, né? É Duvido. verdade, é verdade. Porra. Cadê aquela questão barra pesada lá de velocidade? Bem, mas essa não tem como fazer na aula. Eu vou pedir para tu ver essa questão. Vou até te mandar o vídeo aqui para tu assistir ela depois da nossa aula. Tá bom. Deixa eu achar ela aqui. Nunca aparece os meus vídeos. Ah, achei. É, eu não achei seu canal. Qual é o nome dele? Eu te mandei o link da nossa aula, não mandei? É só Você entrar. mandou aqui, eu fui pesquisar acho que antes pra ver se você gravava a aula pro YouTube e eu não tinha achado. Aí, Tá. Meu celular tá aí, mas. beleza. Tá bom. Bem, vamos pro próximo assunto, então. Já que você tá bem aqui nessa parte de velocidade média, vamos pro próximo assunto. Que é... Vamos ver... Esse livro é muito pesadão. MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Então, tu conhece o sorvete. Aí. Essa é a equação horária da posição. Ela é a única equação do MRU. Não tem outra. Tá? Tá aparecendo aí pra você, Movimento né? uniforme, né? Aham. O movimento uniforme ele é sempre constante, né? Movimento uniforme. É, Movimento sempre constante. uniforme. O que é constante nele? A velocidade, né? Tu quer dizer? Sim, a velocidade é sempre constante, né? Nesse movimento. Isso. No caso, sim. Beleza. Então, o que acontece de interessante aqui no movimento retilíneo uniforme? A velocidade é sempre a mesma em todo movimento, sempre. Uhum. Então, se ela é sempre a mesma, tu vai conseguir escrever uma equação, tá? Que vai se assemelhar com a equação da reta. Lembra da equação da reta lá da matemática? Acho que não, Pro. Tu não lembra do professor falar de equação da reta, equação afim, equação de primeiro grau, algo Ah, assim? função afim, sim. Isso. Bem, É a que é igual função a x afim, dividido mais c, uma coisa assim. isso, ela causa uma reta, né? Se tu fizer o gráfico de uma função afim, o gráfico vai ser uma reta, Tá. certo? Isso. Isso. Uhum. Então, é isso que eu tô falando. Aqui você vai ter algo do gênero. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Bem, eu não quero falar de reta aqui, porque eu acho que é muito, muito infantil, mas o que importa de uma equação de uma reta é que, assim, tu tem uma equação sempre do jeito f de x igual a x mais b. Ou seja, uma constante multiplica o termo variante mais uma outra letra, né? Que lá a gente chama de coeficiente angular e coeficiente linear. Então aqui, olha só, coeficiente linear é o valor do S0. Uhum. Ok? Beleza. E o coeficiente angular é o valor da velocidade. Show? Então, se tu lembrar da equação da reta, né? Não sei se tu lembra direito, mas a equação da reta, ela tem o coeficiente angular, o coeficiente linear, né? E eles têm consequências na equação da reta, né? Bem, eu vou fazer isso no GeoGebra aqui para tu entender bem. Conhece o GeoGebra? Conheço. Conheço, não Você vou falar conhece de muito dele, não, porque tudo. eu tinha desenho geométrico na antiga escola, né? E aí o professor às Nossa, vezes pedia pra gente usar. fazia curso técnico, né? Então, primeiro, às vezes ele passava online, assim. Não era curso técnico, não, na escola mesmo. Eles pediam algumas coisas.
Mas eu gostava mais de compasso, sabe? No papel. Que aí até consigo. Entendi. Olha só, essa aqui é uma retinha, porque a equação respeita o formato da equação da reta, ax mais b. A é o 1, o b é esses números variando aqui. Perceba que o b variando, ele muda a altura da reta. Tá vendo aqui, ó? Cada vez ela tá mais no alto. Agora a bolinha tá descendo aqui, ó. Tá vendo? Bem, o que é isso na prática, né? É o chamado é o chamado coeficiente linear, ou seja, o b é o valor onde a reta cruza o eixo y. Agora a reta está cruzando ali em menos 2,89, tá vendo? Cruzando o eixo y em menos 2,89. Então, no caso do gráfico da equação da reta, da equação do movimento retilíneo uniforme ali, é a posição inicial, é onde o movimento começa. Aqui o movimento estaria começando na posição menos 2,89. Entendeu a ideia? Sim, sim. É isso. Agora, vamos olhar aqui o coeficiente angular. Ele indica a velocidade. Ok? Então, né, o coeficiente angular lá no estudo da reta, lá na matemática, ele está associado com a inclinação da reta. É o valor que multiplica o x. Olha lá o valor que multiplica o x mudando, né? Então, o que isso significa na física? Significa a intensidade da velocidade. Né? Quanto maior a velocidade, ele não vai se mover mais rápido para mais posições, né? Ele vai sair muito mais rápido de onde ele está para o lugar que ele quer ir. Então ele vai se mover, ele vai sair de uma posição para outra muito abruptamente. Então olha só, com o coeficiente angular cada vez maior, ele vai cada vez se movendo mais rápido, olha só. Em menos de um segundo ele já está lá na posição 6, tá vendo? Certo. Então se tu muda o coeficiente angular, ele vai ficando mais devagar, olha só. Que já é uma velocidade baixa, ele demora para se mover. Olha só quanto ele demora. Demora muitos segundos para se mover até 4, depois até 5. Entende o que eu quero dizer? Então esse valor ele está simplesmente associado com essas características de reta que a gente já viu lá em matemática, beleza? Show de bola. Se você está pegando, então tá aí a teoria. Então está tudo certo. Aqui uns exemplinhos muito bobo de colocar valores. Bem, tu recebe uma tabela e interpreta o que os valores querem dizer, né? Determina o espaço inicial S0 e a velocidade escalar V do movimento. Tu saberia me dizer o que o A está pedindo aqui? Peraí. Tá. Termina o espaço inicial, esse é a velocidade escalar. Vou pegar uma garrafa de água, só um segundo. Voltei. E aí? Eu consigo obter o dado pela tabela, não consigo? Sim, pelo dado da tabela já dá para ver isso. Ah, tá, porque... Ah, não, a velocidade não dá para ver pelo dado da tabela, não. Não, sim, pelo menos não diretamente, né? O espaço inicial eu consigo, né? O espaço inicial, sim. Que eu acho que é 20. Acho que é um 20 isso, né? Acho que é 20. 20? E aí, isso, é 20, porque é o valor quando t igual a zero, exatamente. Sim, e aí se eu fosse obter, por exemplo, a velocidade escalar do movimento, aí ok, eu faria o V igual a delta S sobre delta T. Então eu faria o 20 dividido por zero. Bem, se tu fizesse isso, daria velocidade infinita. Não, na verdade, não daria certo, porque eu teria que analisar, acho que, o dado final menos o inicial, então não dá. Não, nada disso, nada disso, nada disso. Daria para usar o zero, só que tu tá esquecendo que delta é uma variação. É uma coisa final menos uma coisa inicial. Então, se tu pensar o zero como inicial e o 1 como final, tudo bem. Mas tu pode pensar também o 3 como final e o 1 como inicial. Ou o 4 e o 3. Então, isso que eu tava pensando. Eu tava pensando em pegar o primeiro e o último. Pode ser, mas tu pode pegar o primeiro e o segundo. Também vale. Sim. Então, eu pensei em fazer assim, por exemplo, delta S, por exemplo, eu vou pegar o final, sei lá, 28, menos o inicial, que é o 20. 28 menos 20 daria o 8. Isso. Sobre o delta T, que seria o final, 1 menos 0, que daria 1.
Então ficaria 8 dividido por 1, velocidade 8 metros por segundo. 8 metros por Certo? segundo. Uhum. Bem, verdade, tá certo. Mas tu pode reparar isso também de duas outras formas. Primeiro, jogando na equação horária. Tu pode construir uma equação horária e descobrir qual é o V, que nem a gente descobre os coeficientes angular e linear lá na equação afim. Né? Fazendo aquela diminuição, subtração de equações, né? Ou Eu isolando. acho que daria certo. Você tá falando para aplicar o sorvete, né? Em relação a essa forma. Basicamente. Uhum. Tá. Ou Então, outra forma muito mais rápida, né? É tu olhar o seguinte, pô. Passou um segundo, andou 8. Passou mais um segundo, andou mais 8. Passou um segundo, andou mais 8. agora só para observar também, né? Sim, então tu vê claramente aqui que é 8, né? É 8. Uhum. Então tem várias formas, né? Tu vai usar mais apropriado no momento que tu estiver estudando. Então, beleza. Ah, tem outras perguntas, né? Vamos lá. O movimento é progressivo ou retrógrado? O que tu acha? Então, progressivo ele vai para frente. Retrógrado para trás, é isso, não é? Isso. Tá. Que matematicamente é, na prática, ele ter velocidade negativa ou positiva. Então seria progressivo no caso. Isso. Tá. Exatamente. E que mais? Que mais nós Ele temos quer a aí? função. A Aí ele só função? quer que eu mostre a função, né? Às vezes ele não pede nem para resolver, né? Então seria o meu espaço final, que é o que? O 52, igual ao espaço inicial, que seria o 20. Esse é igual a esse, ó. Mais, né? V vezes T. O V eu já descobri, que é 8, né? Sim. E aí o T eu consigo fazer. Aí eu tenho que fazer. é, Eu consigo fazer. Peraí. Até esse T. Eu posso falar que é 1, por exemplo? Meu tempo não, porque eu tenho que pegar o final. Aí eu tenho que pegar o final de fato, não tenho? Bem, o que tu precisa para encontrar a equação do sorvete? Tu só precisa do S0 e do V. Tu não precisa do T Sim. e do S, porque eles são parte da equação. Da mesma forma que o Y e o X são partes da equação da reta. Tu não coloca nada lá, entendeu? Então tu só precisa do S0 e do V, para tu colocar no lugar do S igual a S0 mais VT. Pronto. Tu Ó, sabe qual é o S0, tu sabe qual é. Pronto. o S0 eu posso colocar, por exemplo, o inicial. Uhum. Não, S, que é o final, certo? Eu colocaria 52 se eu fosse pelo gráfico. Não, tá fazendo errado. Eu vou te mostrar no Python aqui. Tá. Deixa eu te mostrar no Python. Só um segundinho. Vou apagar isso aqui. A equação do movimento é essa aqui. S, dependendo do tempo, é igual a S0 mais VT. Essa velocidade é constante, porque a gente está em MRU. Então, qual que é o S0? Tu mesmo tinha concluído que era zero, lembra? Uhum. Posição inicial é zero, pronto. Por quê? Sim. Porque quando o tempo é zero, a posição é zero. E a velocidade tu achou que era 8, né? Pronto, tá Isso. aí a conta. A equação é essa. Posição é igual a 8t. Ah, Essa é a só função isso? horária. Só Só isso. isso. Isso é o que define a tua função horária. Pediu função horária, ele quer isso. É que tá complicando, né? Tá. Você estava tentando fazer uma conta que não existia. E é só Tá. escrever a equação. Entendi. Quando pedir conta, tu faz conta. Então, vamos continuando a matéria. Beleza. Então, tem a 12 aqui. Uma função horária, barari, barará, que descreve o movimento de um ponto material num determinado referencial, os espaços. Os espaços são medidos numa trajetória a partir de um marco zero. Os instantes t são lidos num cronômetro. Determine o espaço inicial e a velocidade escalar. Coisas que tu pode tirar do gráfico, da equação. Então. Espaço inicial. Calma. O espaço inicial tem como eu tirar da equação? Deixa eu ver. Porque o S seria o meu Tem, espaço final. qual que é a equação? Não é S igual a S0 mais VT? Uhum. Então, S0 está na equação. Só tem que identificar qual número ele é.
Seria o 20? 20, exatamente. Qual E é a o V? velocidade escalar. Calma aí. Eu teria o quê? Teria 20, que seria meu espaço inicial, mas eu não tenho meu espaço final. Qual Eu que é? Me tenho, fala de novo a equação que eu já falei umas 15 vezes já. Posição S é final igual é a igual ao quê? SO mais VT. S0 mais S0 mais VT. VT. Pronto. Então a velocidade está na equação. Está explícita na equação. 4. Menos Menos 4. 4. Isso aí. Pronto. O movimento é progressivo ou retrógrado? Quando, eu não sei se eu vou falar merda, porque negativo, quando é negativo, não acredito que seja progressivo. Quando é negativo, não é progressivo. Por É que, que tu acha retrógrado. que. Por que estaria errado? Certo? Ah, Retrógrado, eu ó. não sei, porque às vezes não. Tá, então tá. Movimento retrógrado. Se ele está indo para trás, ele está com movimento retrógrado. Assim. Uhum. O espaço do móvel quando t é igual a 2 horas. Achar é. O espaço do móvel quando t é igual a 2 horas. Qual que é a posição que ele terá quando o t for 2? Bom, substituo, né? Na verdade, não substituo. Só incluo dois ali resolvendo, né? Coloca 2 no lugar do t, substitui. É. Isso é igual a 20 menos 4 vezes 2. Isso, vai dar quanto? 12. Vai dar 12? Vai dar 12. Vamos lá, então. Vamos continuando. O instante quando o móvel está na posição cujo espaço é igual a 8 quilômetros. E aí, entendeu essa pergunta nesse belo português de Portugal? Então ele quer o meu S, né, agora. Isso, exatamente. Ele vai saber a posição, então ele quer o S. Esse negócio de chamar o S de S final, de posição final, não é que tá errado. Aham. Só, sei lá, tu tem que cuidar, sabe? Uhum. Porque não é que é a posição final, é a posição num determinado instante. Então agora tu quer saber, né, qual é o instante para que a posição seja 8 quilômetros. Então, tu já tem o S, tu quer o T. Nossa, pra eu estar na outra. Tá. Tava resolvendo. Ah, não, mas tu já resolveu essa aqui, né? Tem que resolver essa agora. Não, eu tava na de baixo. Um instante. Ah, O espaço é igual. Tá, mesma coisa, vou substituir. isso. Posso manter o meu 4 vezes 2, o meu T com o 2 ali? Ou não? Se tu pode manter, É, ou mudou a questão, ele já não tem nada a ver. Porque aqui, ó, quando já ele não tem fala, nada a ver, já é outra não tem nada a situação. ver já, né? Já é outra situação. Mas aí eu ficaria com uma incógnita, não ficaria? O Incógnita? T, porque eu não tenho ele. Você não, mas é o que você quer, né? Você quer encontrar o valor do T. Tá, O peraí, vou problema pede colocar o justamente o T, ó. O instante quando? Então ele está pedindo o tempo. né, óbvio. Tá. 20, então vou passar pra cá, vai ficar 28. 4 aqui, vou ter que passar pra cá. 7? 7. 7 segundos, provavelmente. Ou horas, eu acho que é horas. Porque quilômetro, né? Então deve ser hora. Bem, cuidado com isso. Ó, o É tempo hora, está em né? hora e a distância em quilômetros. Então, sim, é hora. Tá. Agora, a E. Instante que o móvel passa pela origem dos espaços. Não entendi como assim, um instante. Eu entendi que provavelmente é o tempo, mas em que o móvel passa pela origem dos espaços, marco zero? Como assim? Porque tu tá vendo que ele tá indo para trás, né? Sim. Como Isso. você mesmo me falou, ele começou na E ele posição tá. 20 e tá dando ré, certo? Uhum. Vai ter uma hora que ele vai ficar na posição zero. Porque se ele tá em 20 e tá indo para trás, uma hora ele vai passar pelo zero.
Posso substituir, será, o 20 pelo 0? Você vai ter que colocar a posição final 0, né? Então tá. Então posso Não é o pegar. 20 pelo 0, o Ah, 20 é tá, 20. entendi. O 20 é a Entendi. posição inicial, acabou. Ela não muda. O que muda é a posição que tu quer. E agora tu quer qual é o tempo quando a posição for 0. Ah, eu entendi. Tá. É 5? 5? Se eu colocar o 0 aqui, eu vou colocar 20 menos 4t, que é o que ele me deu. Então, eu passaria o 20 para cá, que ficaria negativo, e dividiria pelo 4 para conseguir o t. E aí, 5 E vezes isso, vai lá, 4, resolve a conta. Eu quero a resposta. Não quero 5, não é? 30? 5. Acho que é 5? 5. 5, 5, exatamente. Porque daí vai Ah, dar tá. 0. 20 menos 4 vezes 5 é 0, Achei que eu exatamente. tinha errado o sinal, porque eu falei 5, você estranhou, eu falei, acho que eu errei o sinal. Não. Ó, agora outra coisa bem interessante aqui, ó. Encontro. Encontro com Fátima Bernardes aqui. Tu manja de encontro? Acho que não, pronto. Não. Encontro é quando dois objetos estão na mesma posição ao mesmo tempo, né? Por exemplo, se você marcar de sair com sua amiga e você falar assim, vamos no shopping às 2 horas, tudo bem. Uhum. Se ela for no shopping, mas ela for no shopping só mês que vem, não é um encontro. Não vai se encontrar. É. Se às 2 horas, bem, ela querer estar contigo, mas ela estiver em outro país, também não é um encontro. Apesar de vocês estarem no mesmo tempo, vocês não estão na mesma posição, no caso dela em outro país, e apesar de vocês estarem na mesma posição, vocês não estão no mesmo tempo, no caso dela ter ido no shopping um mês depois. Então o encontro é a mesma posição ao mesmo tempo. Por que eu estou falando isso? Porque na equação que tu acabou de ver, equação horária da posição, você tem posição e você tem tempo, olha só. Posição aqui, tempo aqui. Isso é a equação da bola A. Uhum. Posição aqui, tempo aqui. Essa é a posição, a equação da posição da bola B. Ok? Ok. Queremos o quê? Queremos encontrar o que o programa está pedindo, o instante de encontro. Pois ele quer a posição de encontro, né? Queremos o instante de encontro. Se tudo que eu falei é verdade, se para houver um encontro, você tem que estar na mesma posição ao mesmo tempo, e se essas equações elas dão a posição dos objetos em função do tempo, então a única coisa que tu precisa para achar o tempo de encontro é igualar as duas equações. Porque se as duas equações são iguais, é porque eles estão em posições iguais. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Uhum. Então, as equações te dão posições e você iguala as posições. Então, você vai estar igual. As duas pessoas, as duas bolas estão na mesma posição, igual. Pronto, então tem que igualar as duas equações. Então, vai lá. Iguale as duas equações aí e me diga qual é o instante. Quando é igual, eu só passo tudo pro mesmo lado, não é? Assim, pra conseguir ficar com menos incógnita, não é? Ai, ai, ai. Não lembro Ai, 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 direito ai, ai, ai. como. A Matemática também não é. posição do A é a mesma posição do B. Então significa, em outras palavras, que o SA é igual ao SB, tá? Uhum. Não, sim, eu Então, entendi, mas se o lado esquerdo é igual, significa que os lados direitos são iguais. Então significa que o 10 mais 2t é igual a 40 menos 4t. Até aí tudo bem? não, até aí sim. Ah, então beleza. Então sim, agora tu tem que isolar o t. Beleza. É, então, o que eu tava perguntando é se eu jogo tudo por um lado, sabe? Pra ficar com a incógnita separada nesse caso. Tu tem que jogar tudo para um lado, mas deixar o t do outro. O Sim, t isso que tem eu que ia ficar fazer. Eu ia sozinho. pegar 40, passar pro outro lado e passar o T pra lá, entendeu? Isso aí, exatamente. Isso aí. Tá, eu acho melhor passar pra cá. Passar o T. 2T mais 4T, né? Que é igual a 40 menos 10. 6T é igual a 50. T é igual a 50 sobre 6.
Como é que você acha que você está de matemática, Maria? Difícil, né? Não, Matemática. não, não sei, eu estou realmente Não, perguntando. é que realmente matemática. Eu Eu. dou aula de matemática também, se tu quiser aula de matemática, eu posso te ajudar. É que assim, eu sou meio lega pra conta, sabe? Hum. Tenho um problema com conta. E vai dar dízimo, meu, então acho que tô errada. Não, não tem nada de erro. Bem, pode ser que tenha errado, mas vamos ver se vai dar dízimo aqui. Tu vai passar o outro, vai passar esse cara pro outro lado, vai ficar 6T, daí passa o outro pro outro lado, vai ficar 30. 30 Nossa, dividido Pro, por peraí, né? 6. Eu fiz uma coisa errada aqui, né? Pelo amor de Deus. 30 Tem dividido por alguns erros 6. que eu mesmo falo, pelo amor, o que eu fiz, né? Primeiro que eu não subtraí 40 menos 10, eu somei. Então, óbvio que não ia dar certo. E se eu tentasse dividir 50 por 6, óbvio que ia dar uma dízimo. Então, óbvio que vai dar 30 por 6, vai dar 5. Eu tava fazendo uma conta, nada a ver com nada, porque eu tava fazendo 50 dividido por 6, eu tava somando. E aí já tava dando 8,3 na minha conta. É 5. 5. Ele falou assim, hora, um segundo. Provavelmente é em segundo. Então, Segundos, né? 5 segundos. E a posição agora, como é que você faz para encontrá-la? Qual a sua ideia? Note que você já tem um tempo de encontro, né? Se encontrou depois De 5? desses tempos aí que você falou. Tá. E eu acho que eu posso substituir só em uma, não posso? Isso, Porque são, exatamente. né? Elas vão se encontrar, elas seriam iguais. Então, provavelmente. Exato. Eu acho que eu Muito pego a bem. mais fácil e substituo. A mais completa, no caso, né? Que é a A. É, eu sempre jogo na mais fácil. Ah, eu também, mas eu acho que a A tá mais completa. Não dá pra Bem, vai ficar dar a mais. mesma resposta, né? Sim. 20? 20? É, vai dar 20 20 o metros. quê? É, exatamente, exatamente. Gostei de ver. Gostei de ver, moça. Então tá, olha, a gente viu coisa pra caramba hoje, viu todo o começo de cinemática. Na nossa próxima aula a gente pode começar a ver já o MRUV, tá? Uhum. Daí tu sabe que no MRUV tem mais um monte de equações treta lá, tipo, não é uma equação só como aqui, né? Então tu vai ter que analisar várias vezes o que o problema quer, o que o problema deu, né? Até quando a gente for para movimento bidimensional, tu vai ter que usar tudo ao mesmo tempo. Tá bom? Eu acho que cinemática pro não é meu maior problema, entendeu? Eu acho que realmente assim. Eu tenho um problema com matemática, que aí faz com que eu fique, né, meio insegura nos cálculos e não seja tão ágil na resolução. Mas eu acredito que não seja tão complexo. Eu acho que a cinemática é bem o comecinho, né? Então dá pra. É. Não, mas eu acho que vai ser Provavelmente. bom a gente ver movimento bidimensional, pelo menos, tá? Não, sim, a gente vê. Aí Então, você pode belezinha. decidir o que você achar melhor da programação. Aham. Então, pena que a gente só faz uma aula por semana, né? Mas, beleza. Então Você tá, acha melhor Maria. colocar mais hora? Porque a gente Eu vai acho, fazer. com certeza. Com certeza. Ah, então você me manda de novo o seu horário, Pro. Porque eu não sei Tá se bom. colocaram de novo mais algum horário. Sim, muda todo dia muito. Ah, Não é pouco, não. então é bom você me atualizar, porque aí eu vejo se a gente não pode marcar numa sexta, se tiver Como você horário. preferir. Tá bom? Eu vou finalizando por aqui, então logo eu te mando o vídeo da aula, beleza? Tá bom, obrigada.